Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, apesar do que eu passei aí nas últimas semanas, ficou tudo bem comigo. Bom, voltando a falar do assunto de Covid, pelo qual eu passei, infelizmente, não recomendo pra ninguém. é, eu tentei imaginar assim, onde que eu peguei, enfim, e como analista de sistemas, contador e aspirante a cientista de dados, eu realmente estava tentando, num primeiro momento, imaginar como que eu peguei. Eu acho que eu peguei por conta da situação que está no país, as pessoas não estão se protegendo, as orientações elas estão vindo todas confusas aí das nossas autoridades, gente falando uma coisa, gente falando outra, e as pessoas que já não têm um senso de coletividade muito alto aqui no país, quem conhece outros países sabe que o senso de coletividade é muito mais alto, geralmente é muito mais alto em outros lugares. ah, Aqui a gente, com essas informações confusas, a gente acaba tendo uma chance maior de se contaminar, na minha opinião. Qualquer a sua, você pode escrever embaixo, a gente pode discordar sem perder a amizade. Ah, então, dada essa minha formação, eu tentei, de uma forma mais simples do mundo, tentar imaginar o seguinte: caramba, são mais de 500 mil mortos no Brasil, isso é muita gente, muitas famílias devastadas. Se você parar para pensar, se você tem uma média de 4 pessoas por família, só pessoas que convivem com as pessoas que faleceram, você pode multiplicar isso daí por 4. A vida de mais 1,5 milhão de pessoas foi afetada por conta dessas mais de 500 mil mortes. Então, totalizando aí 2 milhões de pessoas afetadas no seu dia a dia. Fora que a pessoa tem primo, tem avô, tem avó, tem filho que às vezes mora fora de casa e que realmente é um negócio complicado. Tem amigos, né, que vão sentir falta das pessoas. Você pode multiplicar aí por 10, por 20, tranquilamente, que é a quantidade de pessoas afetadas, colegas de trabalho, enfim. Então vamos lá, sem muito detalhamento, muita. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: ah, nas contas que eu fiz, eu peguei a população do Brasil, e a população do Brasil, os dados são todos do dia 2 de julho. Então, esse vídeo foi gravado com todos os dados 2 de julho, ele está sendo upado aí no YouTube, eu acho que uns 2 dias depois, mas todos com dados de 2 de julho de 2021. Então a população do Brasil são de 211 milhões de pessoas, ok? E a população do mundo são de 7 bilhões 674 milhões de pessoas. Então a gente consegue fazer uma análise, uma primeira análise que é o seguinte: os mortos de Covid no Brasil na data de 2 de julho de 2021, totalizavam 520 mil pessoas. E os mortos de Covid no mundo, com dados oficiais, totalizavam quase 4 milhões de pessoas, não 3 milhões e 960 mil pessoas. Então, se você pega a população, né, e você pega os mortos de Covid, então você divide os mortos de Covid, infelizmente são as pessoas que faleceram, pela população, pelas duas populações, então, morte de Covid no Brasil, dividido pela população no Brasil, você dá 0,246, ok? 0,246 é a proporção de mortos no Brasil. E no mundo dá 0,052, ou seja, o mundo dá menos do que o Brasil, ok? Então a nossa média realmente está mais alta do que a do mundo e bem mais alta, diga-se de passagem. Alguma coisa errada a gente está fazendo aqui. Eu não sou virologista, sou analista de sistema, contador e aspirante a cientista de dados. Eu já falei para vocês. Então, sou PMP também, mas não sou virologista nem nada do tipo. Eu dei uma pequena mexida aqui na câmera. Então, o que que ocorre? Partindo dessa informação que a gente está com uma proporção de pessoas que vieram a falecer de Covid maior, bem maior do que o mundo, eu vi que valia a pena fazer algum tipo de análise em cima disso.
Então, eu não queria contaminar a média do mundo com a média brasileira. Então, eu queria ver o mundo fora Brasil, né? E comparar com o Brasil. Tirar o Brasil do mundo e comparar com o Brasil. Então, a população do mundo, ela vai cair um pouquinho, vai cair para 7 milhões, 463 mil pessoas, 7 bilhões 463 milhões de pessoas. E os mortos de Covid no mundo, sem o Brasil, caem para 3 milhões 440 mil pessoas. Então, a proporção de mortos no mundo sem o Brasil acaba ficando um pouco menor, porque o Brasil ultrapassa a média. Então, ela acaba ficando um pouco menor se você tira o Brasil dessa amostra aí do mundo, dessa população do mundo, ela vai ficar menor. Então, o que que acontece? Esse 0,046 multiplicado pela população do Brasil, é, aí é um dado muito triste. Foi assim, eu fiz uma outra conta que a gente vai ainda finalizar até o final do vídeo, mas realmente é entristecedor. Se nós estivéssemos com a média mundial, nós teríamos menos 422.742 pessoas mortas no Brasil. Isso é uma tragédia sem fim, na minha opinião. Porque dos 520, nós teríamos aí 190, na verdade, 98 mil pessoas, não teria chegado a 100 mil. Que já é muita coisa, já seria uma tragédia. Arredondando aí 100 mil pessoas, seria uma tragédia. Só que nós não temos 100 mil, nós temos 520 mil. Então é um absurdo. Queria eu não querer que o Brasil tivesse a média do mundo. Porque a média do mundo já é muito alta, já é muita gente sofrendo. Eu mesmo conheço pessoas que tiveram famílias devastadas. Eu conheço, né, não é amigo de amigo, eu conheço gente que teve a família devastada, que morreram várias pessoas da mesma família. Vou falar para vocês o seguinte, eu nessa amostra, nessa análise que eu fiz, eu vi a população da China e vi o número de mortos relatados pela China e eu particularmente não acredito naquilo. Eu não acredito que a China tenha só 4.636 mortos. Não acredito. Pode ser que eu esteja absolutamente errado, pode ser que eles tenham isso mesmo, mas eu não acredito. A China tem quase 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. São 1 bilhão e 398 milhões de pessoas. E a pandemia começou lá. Vai me dizer que só morreram menos de 5 mil pessoas na China? Eu não acredito em mágica. Espero estar enganado, espero que seja só isso mesmo. O que que eu fiz a partir daí? Eu tirei a China da amostra. Porque tirando a China da amostra, você, entre aspas, você não melhora a situação no Brasil, não tem como ficar boa. Mas você deixa a situação no Brasil menos ruim, comparado com o mundo. Porque a China puxa muito a média para baixo. 1,4 bi de pessoas e não morrendo quase ninguém, né? Quase ninguém, né? Quase 5 mil pessoas, que já seria horrível, mas comparado com o mundo seria quase ninguém. E você puxaria a média muito para baixo, puxa a média muito para baixo a China. Então eu tirei a China dessa amostra e a gente chega numa proporção, uma população do mundo sem Brasil e China. Estou olhando para o lado aqui porque eu anotei os dados. De um pouco mais de 6 bilhões de pessoas e os mortos de Covid no mundo, sem Brasil e sem a China, 3,4 milhões de pessoas. Então a proporção de mortos no mundo, sem o Brasil e sem a China, sobe para 0,057. Esse é o número. A proporção de mortos no mundo com o Brasil, só para vocês lembrarem, é 0,052. Ou seja, ficou acima, mesmo se considerasse o Brasil, essa aqui ficou acima. Ou seja, comparando com o Brasil, fica mais próximo. Ou seja, a situação do Brasil fica menos ruim. Mas continua sendo uma tragédia sem fim, infelizmente. Os mortos a mais no Brasil, ou seja, se a gente tivesse na média do mundo
sem considerar a China, sem considerar o Brasil, extraindo esses dois grandes países do mundo, nós ainda assim teríamos 400.484 mortos a mais. É muita gente. Não tem análise que você faça que o Brasil esteja bem, na minha opinião. Você pode dizer a sua. Ah, a quantidade de pessoas, considerando mais uma vez 2 de julho de 2021, que estariam mortas no Brasil, considerando esse parâmetro, sem Brasil e sem China no mundo e comparando o Brasil com o mundo, seriam de 119.516 pessoas. Seria muita coisa. O objetivo desse vídeo aqui não é dizer quem é o culpado, quem são os culpados. Eu acho que assim como a queda de avião, que você tem vários fatores, esse assunto também tem vários fatores, não é um fator só, não é uma coisa só que causou isso. Mas eu que, ainda bem, trabalhei para isso, tive condições de conhecer a realidade de vários outros países. Ah, eu sei que a situação de outros países que eu conheço está muito melhor, justamente por conta do comportamento que eu já conhecia dessas pessoas desse país. Eles têm um senso de nação e de coletividade muito maior do que o nosso. Ah, se eu posso só falar mais uma coisa para vocês, né? Além do fato de, repetir mais uma vez, eu saí da Covid, eu fiquei muito mal, fiquei internado no CTI, internação do CTI, quem ficou, eu conheço algumas pessoas que ficaram, é um negócio terrível você ficar internado no CTI, mesmo que você melhore. E agora o que eu queria falar para vocês é o seguinte, apenas sugestão. Ah, seja defensor de ideias, jamais seja defensor de pessoas. É isso, um forte abraço e até o próximo.